Nós vamos ler uma escritura que quase ninguém aqui conhece. Apocalipse 10, 7. Eu creio que qualquer um de vocês pode recitar essa escritura, né? Apocalipse capítulo 10 e o verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Podem se assentar, fiquem na liberdade do Senhor. É tanto se dito, né, irmãos, acerca desse sétimo anjo, e há tempos que nós não passamos por isso, mas nós temos falado aqui sobre assuntos do dia a dia, da vida comum de cada um de nós, de conceitos, né? Vamos dizer aí de normas, condutas, e hoje eu senti o dirigido de nós falarmos um pouquinho o que envolve esse mistério, né? Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. Eu já quero adiantar, eu não trouxe aqui todas as mensagens, porque o tempo não permite, né? Nos selos o profeta disse que o sétimo anjo ele não tem nenhum mistério em particularidade. Amém? Ele não veio trazer e revelar nenhum mistério em particular, mas ele veio trabalhar dentro do que já foi dado. Ele veio esclarecer. É o que nós vamos falar aqui nesta noite sobre pontas soltas. Ele veio atar as pontas que estavam soltas. Amém, meus queridos? Aqui na mensagem a revelação dos selos, mais conhecido como um intervalo, ou outros colocam a brecha entre as 7 eras e os 7 selos. No parágrafo 39 o profeta fala assim: agora, isto foi escrito misteriosamente, porque nenhum homem em parte alguma o conhece, somente Deus. Jesus Cristo, vejam, agora, é um livro misterioso. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. É o livro da redenção. Nós entraremos nisso num instantezinho. E agora nós sabemos que este livro de redenção não está totalmente entendido. Totalmente entendido, quer dizer, havia já algum entendimento. O que eu quero esclarecer, irmãos, deixar um fato bem claro aqui para os irmãos, é que há muitas pessoas que acham que antes do irmão Brana ninguém sabia sobre justificação, ninguém sabia sobre santificação, nunca ninguém tinha falado sobre semente de serpente, nunca ninguém tinha falado do batismo no nome de Jesus. Não, meus irmãos, me falta vocabulário para dizer para vocês, né? Eu sou muito indouto nessa parte da questão de letras, principalmente pronúncias, principalmente de inglês. Algumas poucas coisas que eu consigo. Aliás, quando eu estudava, era a pior matéria que eu achava no mundo era inglês, né? Eu acho até uma matéria desnecessária, porque nós somos brasileiros e falamos português. Essa é a minha opinião. Se alguém quisesse saber inglês, deveria estudar particularmente o inglês, não fazer parte de matéria. Mas tudo bem, vamos deixar as polêmicas de lado, né? Não é porque eu não gosto e outros gostam, mas eu creio que no ano de 1800 e algumas coisas, teve um homem que chegou a pregar já sobre a semente da serpente, entendeu? Mas ele não tinha a visão completa, entenderam? Ele não tinha a visão completa. Segundo o que nós vamos ver aqui, bom, deixa eu ler porque assim fica mais claro. Nós entraremos nisso num instantezinho. E agora, nós sabemos que este livro de redenção não será totalmente entendido. Ele tem sido investigado através de 6 eras da igreja, mas no final, quando o sétimo anjo começar a soar o seu mistério, ele juntará todas as pontas soltas que estas pessoas investigaram. E os mistérios descerão de Deus, como a palavra de Deus, e mostrarão a inteira revelação de Deus. Isso quer dizer, na sétima era, que 7 é o número de perfeição,
então é que viria a revelação completa do que é justificação, do que é santificação, do que é o mover do Espírito Santo. Estão compreendendo? E do que é a conduta da igreja, ou seja, nós hoje seríamos restaurados completamente a palavra original, sem deixar nada faltar. Agora, não é que Martinho Lutero não pregou com clareza muitos assuntos, pregou. Wesley com seus métodos de santificação, os pentecostais com o fervor dos dons e muitos ensinamentos deles estavam corretos. Mas, meu querido, se nós não terminarmos hoje, nós terminamos na próxima sexta. Mas nós vamos entrar aqui em pontos que você vai ficar maravilhado, né? E os mistérios descerão de Deus como a palavra de Deus e mostrarão a inteira revelação de Deus. Então a divindade e tudo mais é estabelecido. A divindade e as demais coisas serão estabelecidas. Porque parece simples, irmãos, parece simples. Não há três deuses, há um só Deus. Amém? Mas só que tem coisa imbuída no meio disso tudo, que até hoje, como vocês vêem, por exemplo, na internet, em muitas coisas, tem pessoas que estão metidas em embaraços, que ele não sabe o que ele é, se ele é unicista ou se ele é dualista, quando na verdade nenhum e nem o outro dá certo. Estão entendendo? Estão compreendendo, meus irmãos? Nós não somos trinitarianos, nós não somos dualistas e nós não somos unicistas. Se você realmente recebeu o Espírito Santo e já chegou a hora para você, você tem a revelação disso tudo. Você está entendendo? Sem se complicar em parte alguma. Porque se você é dualista, você vai se meter em problema com muitas escrituras. Se você é trinitariano, então nem se fala. E se você for unicista também, nem se fala, você está em problema. Mas se Deus te deu revelação, amém? Você vai ver o Pai, você vai ver o Filho e vai ver a atuação do Espírito Santo, sem ser unicista, sem ser dualista e sem ser trinitariano. Você vai crer num só Deus, uma só fé, um só corpo, um só Pai de todos, o qual está sobre todos, por todos e em todos, sem restar nenhuma dúvida. Agora, você acha que é tão simples? Não é simples. Mas o irmão Branham, pela misericórdia, o Espírito que estava nele mergulhou nessas profundezas. Estão entendendo? De uma maneira tão simples, mas tremenda. Se você pegar parte da mensagem, você se torna um unicista. Se você pegar parte da mensagem, você se torna até trinitariano, ou também dualista. Mas se você pegar ela num todo, se você captar a voz do Espírito Santo ali dentro, por isso é que você tem que captar a voz de Deus ali dentro, porque é como a Bíblia, se você isolar textos, isolar livros, isolar versículos, tem ideia para tudo quanto é tipo de doutrina. Mas se você conseguir captar num todo, você tem toda a revelação, porque o sétimo anjo veio para revelar o mistério de Deus. Louvado é o nome de Jesus, amém? Inclusive a própria Bíblia, né? Se você for isolar certos pontos, só para os irmãos terem uma ideia. Deixa eu voltar aqui, como eu disse que não ia ter pressa. Vamos entrar só nesse primeiro ponto que ele disse que o sétimo anjo iria para pôr no lugar, amém? Preste bastante atenção. Aqui na saudação de Paulo, a carta aos Efésios. Olha só para você ver. Eu amo essas coisas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da parte de Deus, nosso Pai, vírgula, e do Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui embaixo, verso 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele quer dizer que Deus é Pai e ainda é Deus de Jesus Cristo.
Aí alguém diz: não, pastor, então pelo amor de Deus, como é que não tem dois? Aí ele tanto é Deus como é pai de Jesus. É pai e é Deus. Agora, defina isso, meu querido. Quem é o pai? A Bíblia diz que o pai nunca foi visto por ninguém. Ele é espírito e é invisível, ou seja, não pode ser visto. Estão entendendo? E quem é Jesus? Quando diz o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo se fez carne. Ele foi um homem, e sendo um homem, ele tinha que ter um Deus. Ele orou a Deus, ele adorou a Deus. Por isso que Satanás diz: tudo isso te darei se prostrado me adorar. Mas ele não aceitou. Estou entendendo? Mas a divindade do Pai habitava nele corporalmente. É por isso que Isaías 7,14 diz que Deus se fez carne, ou melhor dizendo, e habitou entre nós, como diz lá em Mateus, São João 1, né? Verso 21, verso 14, perdão, mas, que traduzido seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aí parece que embaraça tudo. Se há um só Deus, como é que ele poderia ser Deus e ao mesmo tempo ter um Pai que é Deus? Então seria dois deuses? Não, há um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos, por todos e em todos. Jesus na terra era o verbo que se fez carne. E quando o verbo estava no céu, não tinha o Pai e o verbo. Não tinha o Pai e o verbo separado. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Por quê? Porque ele era a imagem deste Deus invisível. Em outras palavras, quando você olhava em Deus, você podia ver Jesus Cristo, porque ele era o verbo, ele era a teofania, ele era a imagem de Deus, porque Deus não pode ser visto, ele é invisível. Oh, Jesus querido. E esse Deus, e esse verbo se fez carne na terra. E é por isso que ele disse: por que diz, mostra-nos o Pai, o que nos basta? Há tanto tempo eu estou convosco. Aí os unicistas caem em cima dizendo: não, ele era o próprio Pai. Não, o Pai, ele diz: quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai, porque o Pai habitava nele. Na terra ele fez a conhecer o Pai, porque o Pai habitou nele. Então quem via ele podia ver o Pai. Mas ele não poderia criar a si mesmo, ele não poderia ser pai de si mesmo. Ele teve um pai, o Espírito Santo, que fez sombra sobre Maria. Eu espero que eu não esteja falando grego para vocês, mas não tem como embaraçar. Estão entendendo? Não tem como embaraçar. Agora, se você pegar pela palavra e você começar a separar uma coisa da outra, você vai ver dois, vai ver três, e olha lá, você não vê mais. Mas não tem como separar. Estou entendendo? Eu espero que sim. Agora, se for para o lado teológico da letra, você vai encontrar razões, motivos. Agora, a revelação é diferente de teologia. Se você ouvir um teólogo trinitariano, você vai ter que crer na Trindade, porque você vai na lógica dele e ele vai afirmar que está certo. Mas quando a revelação vem, cai toda a teologia por terra. Estou entendendo? Então, agora diz o profeta. Aí você pega várias mensagens, como ele escreveu um texto: o Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. E é verdade. Mas ele mesmo disse, falando para os unicistas, que eles estavam equivocados, porque Jesus não poderia ser seu próprio pai, porque ele teve um pai. Estou entendendo? Porque o Espírito Santo fez sombra sobre Maria. Quem gerou o Espírito no ventre de Maria? Quem gerou ele? Foi o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Se você consegue ver dois, o Pai e o Filho, você vai ter que ver o Espírito Santo também, como outra pessoa. E existe lógica para crer na terceira pessoa, porque esse Espírito Santo tem sentimento como uma pessoa. Esse Espírito Santo seria rogado a ele, em termos de letra.
Mas quando você pega a revelação, ele diz: o Espírito de verdade que o mundo não vê e nem o conhece, mas vós o vede, porque habita convosco e estará em vós. Aí definiu tudo, que era ele mesmo, o Espírito que estava nele é que voltaria. Amém, meus queridos? Então isso foi mistério que até hoje carece de revelação. Se não tiver revelação. Agora deixa eu ir num ponto que inclusive os denominacionais têm como a saudação apostólica, né? Irmão, dá a benção, perdão, apostólica. Segundo aos Coríntios capítulo 13, verso 13, olha a definição da Trindade. A graça do Senhor Jesus Cristo, vírgula, e o amor de Deus, vírgula, e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Separou certinho. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, quer dizer, ele está dizendo para os irmãos ficar na graça do Senhor Jesus Cristo, também no amor de Deus e na comunhão do Espírito Santo. Oh, irmãos, só a misericórdia de Deus, né? Se você vê, Jesus disse em São João 14: crede em Deus e credes também em mim. Ele não diz: crê em mim, vocês já estão crendo. Crede em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. A questão, a definição é: quem é Deus? Quem é o Pai? Se você consegue essa definição, acabou o problema. Estou entendendo? Preste atenção. E tudo mais é estabelecido, todos os mistérios, a semente da serpente e tudo mais que for para ser revelado. Como eu estou dizendo, alguém tocou nisso. Alguém pode ver que aconteceu lá no passado, mas não conseguiu abranger, trouxe confusão. Mas quando o profeta falava sobre a semente da serpente, ele disse: se vocês têm alguma coisa para refutar, pode vir aqui. Ninguém ousava ir, porque Deus lhe deu graça e ele juntou tudo. Estão entendendo? E aí já não tinha mais como dizer que não houve ali atrás, porque foi juntado todas essas coisas. Amém? Agora vocês agora vejam vocês, eu não estou aumentando isto. Isto é o que? Isto é o assim diz o Senhor. Eu estou lendo para vocês do livro. Ao soar da mensagem do sétimo anjo, o mistério de Deus seria concluído, como foi declarado aos seus santos profetas. Estes são os profetas que escreveram a palavra. Ao soar da sétima era da igreja, a última era da igreja, todas as pontas soltas através destas eras da igreja que tem sido esquadrinhada serão juntadas. Serão juntadas. Os irmãos estão entendendo? Não é que Lutero não fez, não é que todo mundo fez, que agora chegou o irmão Branham e é o salvador da pátria. Não, ele simplesmente disse: ó, gente, isso que foi mostrado é aqui, isso que foi mostrado é aqui e aqui. Ou seja, é o pedreiro do acabamento. Estão entendendo? Todo mundo trabalhou dentro do projeto, mas chega alguém e faz o acabamento da obra, traz a restauração e mostra: ó, isso aqui é o que estava no original. Vocês estão compreendendo? Então é isso. Quando antes de pregar o selo, ele já disse isso na mensagem Senhores é o Tempo, 301. Agora está claro, quando foi aberto o primeiro selo, o selo que estava dentro do livro, aqueles mistérios foram proclamados. Justificação, santificação, Igreja Católica Romana, protestantes, e todas aquelas suas pequenas batalhas e coisas deixaram pontas soltas da palavra de Deus.
o sétimo anjo vem e ajunta todas elas e as explica. Por isso que quando disseram, irmão Brana, é verdade que só o senhor deve pregar, ele disse, eu seria algo imprestável para Deus, porque ele sabe que tem que haver a justa operação de cada parte. Sabia disso? Você sabia que no julgamento, a mensagem Visão de Patmos, aquela voz como a voz de muitas águas, ele disse que era a voz do julgamento. Essa voz de julgamento não vai estar só a voz do sétimo anjo lá para julgar a humanidade, não vai estar só a voz dos 7 mensageiros para julgar a humanidade. Ele diz a voz de todo fiel pregador, de todos aqueles que testificaram da verdade, sua voz soarão com clareza. Estão compreendendo? Agora é claro, um Deus usou assim, outro Deus usou mais assim, outro Deus usou mais assim, e outro Deus usou assim. Isso depende de Deus. Estão compreendendo? O que Martim Lutero não passou nem perto, João Wesley deu um pulo mais para cima e viu algo melhor. Depois veio os pentecostais. Vocês vejam que Lutero trouxe a justificação pela fé. O justo será salvo pela fé. Irmãos, só aqui nós poderíamos parar mas como eu estou dizendo, eu não tenho pressa, porque ele vai entrar nisso aqui, justificação, como ele falou, justificação, santificação. Esse assunto da justificação, às vezes nós pregamos como o assunto evangelístico, mas isso não é tão simples assim não. Não é tão simples. Justificação inclui eleição. E muitos do povo da época de Lutero se enrolava na eleição, se enrolava na predestinação. Só João Calvino entrou nesse assunto, mas também cometeu erros, cometeu equívocos, entrou em problemas. Mas como às vezes a gente explica, por exemplo, como esse pequeno anel de casamento, ele está aqui, isso aqui é justificação. Ele foi feito anel. Antes dele vir por meu dedo, antes de eu ir lá e comprar, ele já era anel. Estão captando? Isso é justificação. Quando Jesus falava sobre os eleitos no mundo, ele disse, os que são de Deus, escuta as palavras de Deus. São João 8, 47 e 48. São João capítulo 10, ele diz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Ele não disse, vão ouvir a minha voz e vão se tornar ovelha, não. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Já era ovelha, mas estava desviada, estava desgarradas. Vai seguindo para você ver aonde que Lutero perdeu o fio da meada. Outra coisa importante, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, porque sois filhos de Deus. Por isso que diz o profeta, não é todo mundo que consegue receber o Espírito Santo. Só recebe o Espírito Santo os predestinados. Porque quando você já veio ao mundo, você já era um filho de Deus. Porque Paulo diz ali, porque sois filho, Deus enviou o Espírito de seu Filho. Não é que Ele vai enviar o Espírito de seu Filho e agora vocês vão se tornar filho. Não. Porque sois filhos, Ele enviou o Espírito de seu Filho. Aí João vem e diz, todos que sois guiados pelo Espírito de Deus, é filho de Deus. Estão compreendendo? Então voltamos aqui ao anel. Esse anel foi feito anel. Se eu estou lidando com meus animais lá, com suínos, e esse anel escorrega do meu dedo, vamos dizer que eu emagreci uns quilos, aí ele fica solto, e eu estou lá lavando o chiqueiro, e de repente esse anel, lá no meio do esterco, no meio da lama do esterco, vamos dizer que fosse de ouro e fosse caro, porque não é, mas vamos dizer que fosse de ouro e fosse caro, tivesse pagado uma grande soma, o que eu ia fazer? Ia largar a mangueira correndo depressa, ia lá no meio do esterco, um pauzinho procurando, eu não posso perder ele porque ele é valioso. E foi o que Deus olhou lá de cima e disse, eu não posso perder ela, eu não posso perder ele, porque são valiosos.
O meu filho foi crucificado desde a fundação do mundo, para que ele pudesse ser salvo. Por isso que diz o profeta: nenhum deles se perderá. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então esse anel caiu e perdeu. Então tenha segurança na sua alma. Aí você vai ver o que é justificação. Justificação vai muito além do que você pensa. E aí vamos dizer que você já nasceu um filho de Deus, mas por causa do curso do mundo, por causa do pecado, do princípio. Quem sabe você esteve dentro de uma fossa, você tratando das coisas do mundo. Você esteve lá no fundo de um galinheiro, você esteve jogado por aí fora, mas Deus não olhava estas coisas, Ele olhava o seu valor. Todo mundo olhava para a mulher do poço e via uma desvarrida, uma relaxada que tinha passado lá por mão de 4 homens, estava com o marido da outra. E nós teríamos até dificuldade para batizar essa mulher se ela chegasse, narrasse a situação para nós. E Jesus disse: mulher, se tu me pedistes, se você me pedisse, eu te daria a água da vida. Será que ela recebeu? Ela disse: Senhor, dai-me sempre dessa água. Jesus não olhou o poço de lodo que ela estava. Jesus viu o que ela era. Zaqueu, ladrão do imposto, enriqueceu. Quem sabe tapete persa por todo lado, uma casa fina, chique, só de sugar imposto dos outros, desviar imposto de renda e receber para ele. Homem público, isso é velho. Estava lá naquela situação de miséria. Todo mundo tinha raiva dele. Murmuraram de Jesus quando foi na casa dele, porque veja na casa de quem que ele foi. Mas quando Jesus entrou ali, irmão, nós não precisamos fazer muita coisa. Nós precisamos ter Jesus nas nossas vidas, para quando nós chegarmos aquilo, tocar nas pessoas. Essa mulher é diferente, esse homem é diferente. E aí Jesus chegou lá e ele ficou desinquieto, porque lá dentro dele aquela eleição começou a purgar e a trabalhar. Ele olhou para Jesus e recebeu ele gostoso. Sabe quando uma pessoa te recebe gostoso, né? Você vê o sorriso na face da pessoa, você vê a alegria na face da pessoa. Senta. Espera aí, vou pegar alguma coisa para você. Assim foi que Zaqueu recebeu Jesus. Ele ficou tocando de roda, disse: Senhor, olha, Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver, como a lei diz, 4 vezes mais. E Jesus ficou olhando para ele e disse: não foi suficiente. Olha, eu vou vender metade do meu bem e vou repartir para os pobres. Aí Jesus disse: salvação veio a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Isso é justificação. Aí Jesus pegou ele e tirou ele da posição em que ele estava. Você está entendendo? É o que Jesus faz conosco quando nos acha lá no mundo. Aí ele vai e nos pega de lá. Isso tudo por fé. Por fé. Como nós falamos outro dia, não sei se foi aqui ou foi no rádio ou foi em outro lugar. A diferença de Pedro para o ladrão da direita, não tinha diferença nenhuma, nem de Pedro do ladrão da direita. Para Deus que conhecia o fim desde o princípio. Entendeu? Porque o potencial é que Deus leva em conta. Aquele ladrão da direita, ele tinha o mesmo potencial que Pedro tinha, que todos os santos tiveram. A questão foi a circunstância. Ele não teve tempo para aquele potencial que estava dentro dele, que era aquela fé, porque é o que salva uma pessoa, é aquela fé. Efésios capítulo 2. Essa é a justificação. Pela graça sois salvos, isso quer dizer pela fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É isso aí. É como aquele caroço de manga que você chupa até ele ficar branco. Aí você diz: não, mas essa manga é tão gostosa. Você tem um espaço no seu quintal e você vai lá, cava um pedacinho de terra, um buraco, e você coloca ela lá numa terra fofa, cobre. Todo dia você vai lá com o regadorzinho, com o canequinho e vai molhando ela. Quando você menos espera, sai um brotinho. E daquele brotinho, daqui a pouco, fica mais ou menos desse tamanho. Você finca até um bambu do lado dele para amarrar, para o vento não derrubar ele.
Quando você menos espera, ele solta uma forquilha, daquela forquilha já solta, a forquilha solta mais outras forquilhas daquela forquilha, e quando você menos espera, você já está tomando tereré debaixo da sombra dele, sem você imaginar. Aí quando você olha um dia para cima, não é? Aí você vai ver aquelas flores cheirosas que começou, daí a pouco aquelas manguinhas pequenininhas, a primeira quem sabe vinga uma manga, 2 mangas, 3 mangas, e você já fica feliz. Mas aí se houver tempo e ninguém tocar nela, ela vai ficar espessa, ela vai crescer, e ali vai tirar dos sacolas e sacolas, você chupa, dá para o vizinho, dá para a irmã que vai na sua casa, você dá para todo mundo. Não, espera aí, da onde saiu tudo aquilo ali? Saiu dentro daquele carocinho branco esfarrapado que você chupou. E o ladrão da direita era um caroço de manga esfarrapado. O mesmo que estava dentro de Pedro, a mesma fé, a mesma potência, estava lá dentro dele. Só que ele não teve tempo para ir para a terra, de ser batizado, de ser feita a obra nele. Mas Deus conhecia o que estava dentro dele. Por isso, meus irmãos, que a teoria da questão que Deus quer o coração, nesse sentido sim. Nesse sentido sim. Porque antes que você fizesse qualquer coisa, ele já sabia o que estava dentro de você. Agora, se tem algo lá dentro, o tempo vai mostrar isso. Agora, se não tem, também vai mostrar. Vocês estão entendendo? Então isso é justificação, é pegar aquele caroço e colocá-lo na terra. Agora, tudo depende de Deus. Alguns conseguem produzir galho, alguns são tirados antes. Às vezes você construir uma casa ali, então tem que arrancar ele dali para poder construir a casa, aumentar a casa. Ou Deus permite um vento derrubá-lo, tudo é questão de Deus. O querer e o efetuar pertence a Deus. Pedro pregou, foi aquele pezão de manga que deu manga, até ficar velho e crucificaram ele de cabeça para baixo. Um dia Deus disse: olha, pode mandar o machado e corta essa árvore velha, chega de dar fruto. Por isso que Paulo disse: enquanto a minha vida na terra estiver dando fruto, eu quero ficar entre vós. Isso é justificação. Você entendeu? Agora, qual foi o erro de Lutero? Ele pregou: o justo viverá pela fé, mas ele não tinha essa visão do que é ser justo. Que esse ser justo está acoplado com a eleição e com a predestinação. Estão entendendo? Ser justo não é só apenas fazer o bem para esse, o bem para aquele, e ele disse assim: não, eu creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, e depois a vida não condizer com aquilo. Aquele pé de manga ser plantado e nunca produzir fruto, nunca crescer, então não era uma justiça correta. Estão entendendo? Eu espero que sim. Meus irmãos, o horário já foi, mas eu vou só entrar aqui a parte da santificação. Agora você veja aonde Deus veio atando as pontas. Este é a voz do sétimo anjo, esse é o mistério. Tem pessoa que está pensando que o mistério do sétimo anjo, porque apareceu uma nuvem lá em 1963 e foi a abertura da palavra, e agora você tem que estar crendo naquilo, porque o pastor fulano diz que é assim, e a abertura da palavra, e a abertura da palavra, irmão, a palavra está sendo aberta desde que o sétimo anjo começou a abrir a boca. Não foi em 1963. Aliás, você me desculpa, a palavra está sendo aberta desde Lutero, mas não com toda a revelação. Estão entendendo? Estão compreendendo, irmãos? Quando Lutero pregou a justificação, a palavra já começou a abrir, só que não com toda a clareza, como o profeta disse, não com toda a revelação, porque ainda não tinha chegado a voz do sétimo anjo. Por isso que o povo da época de Lutero, que morreu sobre o ensinamento de Lutero, vai estar no arrebatamento. Eles virão de todas as eras. Agora preste atenção, a questão também da santificação. Porque John Wesley tinha os métodos de santificação: jejuar tantas vezes por semana, orar não sei quantas vezes ao dia, fazer isso, e são métodos. E você até consegue alguma coisa dentro desses métodos. Mas a santificação vai mais além disso. A santificação envolve predestinação de novo. Você já pensou nisso? A santificação envolve predestinação. Preste atenção.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensível. Estão compreendendo? Uma pessoa que é santo para Deus, irrepreensível, não é através dos métodos que alguém ensinou para ele. É por isso que chega uma hora que você tem que parar de todo dia tá querendo apanhar. Pastor está frouxo na doutrina, porque na época de fulano tinha doutrina, tinha isso. Até quando o homem velho barbado vai ter que estar apanhando para cumprir suas obrigações? Deixa isso para as crianças. Pelo tempo já devia ser mestre, e ainda está querendo leite, ainda está querendo varinha. Você imaginou um marmanjo de 30, 40 anos de idade, e para levantar cedo a mãe vai lá e pega uma vara de guaxume e toca no lombo dele e diz assim: você tem que levantar, rapaz, você tem que trabalhar. Isso é homem? Ou então tem um problema. Chega uma hora nas nossas vidas que você mesmo põe o seu despertador, você desperta, você vai lá, escova o dente, você tem um compromisso, tchau pai, tchau mãe. É ou não é verdade? E você vai para o seu trabalho, porque você você passou por aquela fase. Estão entendendo, meus irmãos? É o que Paulo fala em Hebreus capítulo 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. Agora, isso faremos, se Deus permitir. Agora, eu sendo um homem de 50 anos, às vezes eu preciso também ser exortado. Não estou levando para o extremo. Eu tenho que ser exortado, você tem que ser exortado, mas o que eu quero dizer é essa coisa contínua. Porque a santificação segundo Deus, volto a repetir, não é através de métodos. Então João Wesley teve uma visão, mas não uma visão completa. A santificação, quando você é uma pessoa santa segundo Deus, é porque você nasceu do Espírito Santo, e esse Espírito Santo em você é o que te santifica. Por isso diz o profeta: não tem homem santo, tem homem com Espírito Santo. Não tem mulher santa, tem mulher com o Espírito Santo. Porque você vai para 1 Tessalonicenses capítulo 5, que a Bíblia diz ali, que Deus quer o meu corpo, Deus quer o meu espírito, Deus quer a minha alma conservado irrepreensível para a volta dele, não é isso? Mas o que diz mais o resto? Fiel é o que chama, o que também o fará. Aí vem Paulo e diz: se pelo Espírito mortificar os vossos membros que estão na carne, pelo Espírito, não por métodos. Por isso que dali saíram os irmãos metodistas. Santificação por métodos. Agora, quando é uma santificação pelo Espírito Santo, ela é santa. Vamos parar aqui. Vocês me lembram, na próxima sexta-feira, senhores, esse é o tempo 301. Vamos nos pôr de pé. O tempo não permite mais. Aí você vê quantas pontas soltas o sétimo anjo veio e foi atando. Amém? Para que as pessoas tivessem uma visão completa, na verdade, do que é que tem acontecido. Crer na mensagem do sétimo anjo, meu querido, não é fanatismo ao homem, à pessoa de William Branham. É captar a visão. É crer no que ele pregou. Se você recebeu mesmo a revelação da mensagem do sétimo anjo, você olha para essa Bíblia, você não tem miopia espiritual. Você consegue ver, porque ele veio para fazer isto. O sétimo anjo não viria dizer: eis aí as denominações, eis aí o companheirismo A, B, C ou D, eis o pastor fulano com a revelação tal, eis o pastor ciclano com a... Não. O sétimo anjo veio para nos dizer: eis aí a palavra de Deus. Deus abençoe qualquer um onde esteja, nos seus companheirismos, que tem um companheirismo, mas diz o profeta: não segregue, não separe por causa disso, porque Deus não ama essas coisas. Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo sétimo anjo, Senhor. Obrigado pela voz do sétimo anjo, que tem atado estas pontas soltas, Senhor, e tem trazido para nós a visão completa de todos esses mistérios, de todas estas coisas. Muito obrigado, meu Deus, leva-nos em paz. E se o Senhor permitir, na próxima sexta-feira nós daremos sequência aqui nisso que começamos.
As Pontas Soltas, parte 2. Ajuda-nos. Se não, se o Senhor não permitir, ficaremos aqui. Mas eu creio que o Senhor vai nos dar graça. Despede os teus filhos em paz. E que a boa paz os acompanhe, eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vão em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.